Deus tem um plano salvífico para a igreja, a comunidade de fé. O conceito de Páscoa tem tudo a ver com santificação, com o coletivo. Nós não podemos ter uma vida completa, santa diante do Senhor, se a gente não convive congregando e um santificando o outro. Você tem dom que eu não tenho, você tem capacidade que eu não tenho, você tem coisas que eu não tenho, eu preciso de você, e é isso que vai me santificar, é isso que vai me levar realmente ao verdadeiro conceito do que é a verdadeira Páscoa. E esse pão vivo que desceu do céu, nele não há mancha, mácula, coisa alguma. E aí ele institui assim: façam isso em memória de mim. E o tema da nossa reflexão é santidade pascual. E o texto diz assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Pai, tua palavra será proclamada e ela sempre faz o que te agrada. Fale com a tua igreja. Nesse dia que celebramos a Páscoa, que o Cordeiro, o pão vivo que desceu do céu, seja engrandecido. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Ronaldo. Porque o Reinaldo já está lá em Portugal me mandando agora de manhã os vídeos, celebrações da igreja que ele já está congregando. Que bênção, foi falar com ele já hoje aí pela manhã. Se olharmos para a história do povo de Israel, nós vamos verificar desde Êxodo 12, quando então é instituído a Páscoa, e a Páscoa não é uma festa pagã, como alguns pensam, mas há todo um contexto cristão. E, na verdade, Páscoa quer dizer passagem. Então, Deus estava instituindo uma festa para que o povo dele, o povo de Israel, o Israel de Deus, pudesse perpetuamente se lembrar e se recordar dos feitos do Senhor. E se chegamos até aqui hoje como PIB Vila da Penha, como povo de Deus, nós devemos olhar para o passado, mais especificamente no livro de Êxodo, no capítulo 12, e verificar então que a festa, quando estava sendo instituída, e vem dizendo já no verso 5, vocês vão comer então, assar então o cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. Para ganhar tempo, e se você puder parar e ler esse capítulo 12, ao menos 11 vezes você vai ver a palavra fermento. Sem fermento. Tira o fermento. Ou seja, essa Páscoa era uma festa para o Senhor, em celebração ao povo que outrora viveram o cativeiro egípcio, e que agora então está sendo liberto para então entrar na terra que emana leite e mel. E como celebração dessa grande vitória, há uma festa, e essa festa ela deve ser feita de tal forma que tem que ter pão, mas pão sem fermento. Me chama a atenção no texto de Êxodo, no verso 14, porque fala assim: comemorem como decreto perpétuo.
E mais à frente você vai ver isso também no verso 17, dizendo: decreto perpétuo. O que é isso? Perpétuo é algo que há de se passar de geração em geração. Perpétuo é algo que essa festa já apontava, já era uma sombra do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até porque eles deveriam sacrificar um animal que não tivesse mancha, coisa nenhuma, e colocar nos umbrais das portas. Porque aquele dia seria um dia de juízo. E as portas nas casas das famílias que tivessem o sangue de um cordeiro, essas seriam poupadas. O que era isso senão a sombra do sacrifício de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E o povo começa então a perceber uma revelação daquilo que haveria à frente, mas a Bíblia fala como decreto perpétuo. O que é perpétuo, irmão? É para quando? Mas não devia terminar na cruz? Se a Páscoa aponta para Cristo e para a cruz, não deveria terminar? E por que não terminou? Por que tem que ser perpetuamente? Eu olho para o livro, para a palavra de Deus, em Êxodo, e começo a ver eles falando assim: olha, reúnam as famílias de vocês, e não deixe que fique absolutamente nada de fora, nada, ninguém. E vocês vão tirar todo tipo de fermento. E a festa judaica era assim, era uma semana de celebração. E o texto de Êxodo fala que não deveria ter fermento nem dentro de casa. Sabe o que é isso? Não é só colocar o fermento na massa, não. No primeiro dia o texto fala, já tira o fermento, tira tudo. Não é para ter nada. Nenhum tipo de fermento. Quando olhamos para essa questão do fermento, já no próprio livro, lá em Gênesis, no capítulo 19, o verso de número 3, Ló recebe 2 anjos em sua casa. E aí começa a preparar os quitutes. E nesses quitutes a Bíblia vai falar pão sem fermento. Traga pão sem fermento, nós vamos servir os anjos. E aí a gente vai começar a passear então na palavra de Deus, e nós vamos perceber um conceito que isso deve ser feito de tal forma que a gente observe o princípio espiritual. Deve ser tirado perpetuamente. Digo, celebrado perpetuamente. Agora, o fermento é algo que, quando se envolve coisas espirituais, tem que ser retirado do nosso meio. E biblicamente falando, quando a gente olha para a tradução do que a Bíblia vem falando a respeito do fermento associado ao pecado, é exatamente isso que está no livro e no texto que acabamos de ler em 1 Coríntios 5. Tirem do meio de vocês, olha o texto, tira, livra do fermento velho, porque vocês são massa nova. Realmente são. E fala, pois Cristo, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado. E para isso nós devemos celebrar, não com fermento velho, não dá mais isso. Nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com pães sem fermento. Mas que tipo de pão sem fermento é esse? E o texto mesmo já fala por si só, o fermento da sinceridade e da verdade. Nós não celebramos uma Páscoa apenas porque Cristo morreu, porque Ele venceu a morte, mas nós celebramos uma Páscoa para que possamos, como comunidade de fé, celebrar que na nossa vida não tem mais nenhum tipo de fermento, de mancha ou de pecado. Páscoa é muito mais do que uma celebração de uma festa. E fermento é tudo aquilo que possa, então, contaminar. Para aqueles que gostam de cozinhar, entendem o que eu estou falando. Você pega uma massa e bate, por exemplo, você vai fazer uma massa de brownie. A massa de brownie não tem fermento. Você vai misturar ali os ovos, manteiga, o chocolate meio amargo. Ou vocês acham que eu não sei fazer brownie? Aí,
não tem fermento nenhum na massa. Você vai botar farinha de trigo, açúcar. Então, já dê a receita, irmãos. Se puder, bota 300 gramas também de nozes. Se você quer fazer uma coisa boa, então compra um pote de Nutella e faz um recheio de Nutella. E quando você assa, você vai ver que a massa ela não sobe, ela fica a mesma coisa. É uma massa até um pouco mais pesada. Agora, por exemplo, se você quer fazer um enroladinho de banana com Nutella com leite ninho, aí você vai usar 3 xícaras de farinha de trigo, você vai usar 3 copos cheios de leite, você vai usar 3 colheres de sopa de óleo, você vai dar uma pitada de sal, e você vai botar um pacotinho daquele de fermento granulado. E depois, você vai bater na massa até ela não aguentar mais. Depois de muito ela apanhar, você deixa ela descansando. Porque ninguém aguenta uma tortura como essa. De manhã da Páscoa, falando de enroladinho de brownie com Nutella. Isso é uma tortura. E aí você vai ver daqui a pouco, e a banana assim, você abre a banana, bota a Nutella dentro, depois você vai pegando a massa, enrolando, depois você vai passar gema de ovo, gergelim, pode polvilhar também com leite ninho por cima, e bota passar. Irmãos, fica horrível. Fica horrível esse negócio. O que eu quero dizer para os irmãos, aquela massa cresce tanto, ela incha tanto, ela fica até uma massa leve. E você vai ver, então, o significado dessa massa. Biblicamente falando, é um efeito de contaminação. Aquela massa não tinha como inchar, crescer sozinha. Por que isso sucede? Por conta exatamente do fermento que é colocado nela. O fermento que provoca isso. Por isso que a Bíblia fala para nós, comam pães sem asmos, ou seja, é sem pecado. É uma vida de santidade. Em Levítico 2,11 diz assim: nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor será com fermento, porque nenhum fermento pode queimar como oferta ao Senhor. A gente vai então para Mateus 16, versos 6 e 12, Jesus vem falando assim: livrem-se do fermento dos fariseus. Já no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 9, diz: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa muito não, é um pouquinho só. Se você botar um pouquinho ali, já contamina. Por isso que a Bíblia diz assim: se você fizer tudo certinho e errar num só ponto, tornou-se culpado de tudo. Um pouquinho só. Mas, pastor, foi só um detalhezinho, mas fermentou. Gerou problema. Agora, é interessante porque tem uma parábola em que Jesus faz então, por critério de paridade, de semelhança, há um critério de similaridade das coisas do reino de Deus, e o reino de Deus é comparado como que um grão de fermento. Ali aquele grãozinho, e que começa tão pequeno, e a gente conhece bem esse texto, mas a pequena quantidade que é colocada nessa massa, é interessante como é que faz um efeito em toda a massa. É interessante que a massa não cresce sozinha, ela precisa sempre de algo para poder impulsioná-la. É assim que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Para que a gente consiga vencer o pecado, né? Quanto mais você se enche do Espírito, mais você vai ver que você cresce espiritualmente. Agora, o reino de Deus é semelhante a esse grão, sabe por quê? Porque ele começa a trabalhar no nosso interior e afeta tudo que está ao nosso redor. Há pessoas hoje que estão querendo ver circunstâncias ao seu redor serem transformadas, mas não percebe que a vida de santidade com Deus que vai levar às verdadeiras mudanças de tudo que está ao seu redor. E é curioso porque esse reino
ele muda tudo por completo. Ele vence o pecado, ele dá justiça e juízo, já está tudo pago, garante salvação, ensina, produz fruto. Isso são coisas do reino. Mas por que o reino de Deus é comparado a esse grão? Porque as coisas do Espírito, quanto mais você se santifica, mais o que, vamos assim, apenas para entender, a ação espiritual de Deus age como um fermento na minha e na sua vida, que vai crescer, que vai multiplicar, que vai te empoderar, que vai mudar a massa e que vai transformar tudo que está ao seu redor. Mas, da mesma forma que um pequeno contaminação, vai estragar tudo. Você tomaria uma garrafa de Coca-Cola que estivesse no rótulo assim, 0,01% de esgoto? Você tomaria? Não. Por quê? Contaminado, né? Fala assim, não vai dar não, pastor. Eu vou comprar um pãozinho assim bacana, feito ali e tal, e está escrito assim, ingredientes. Uma pequena larva. Você compraria o pão, comeria? Você vai dizer assim, pastor, não vai dar, esse troço aí não vai dar certo, não. Porque, irmãos, é uma coisa pequena, mas gera um estrago enorme. E quando olhamos então agora para a igreja, onde o apóstolo Paulo está escrevendo, e para ganhar tempo, se você verificar do verso 1 ao verso 5, tinha um grande problema nessa igreja de uma relação sexual promíscua entre parentes. E o apóstolo Paulo então vai falar assim, olha, está tendo problema aí na igreja. E eles estavam soberbos, dizendo, aqui na igreja nós somos o tal, e aqui é o melhor culto, e aqui a palavra é muito boa. Mas eles estavam sendo coniventes com uma coisa chamada pecado, e aquilo estava levedando toda a massa. O problema daquela igreja é que tinha um fermento dentro dela, a qual a igreja não combatia aquilo, ao contrário. A igreja estava sendo conivente e complacente. Se você for ver, então, a partir do verso 6, 7 em diante do texto que lemos, você começa a perceber que ele está falando dessa massa levedada a respeito do pecado que estava dentro da igreja. E aquilo precisava ser combatido. Eu fico me perguntando, por que é que dentro da igreja hoje a gente não aplica mais disciplina? Quando vai falar que alguém está levedando a massa, está me julgando, é? Sabe com quem está falando? Por que não se enxerga? Meus queridos irmãos, a Bíblia fala, se teu irmão pecar, vai a ele. Se ele não ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir, o que você deve fazer? Apresente-o à igreja. Vai expor? Vai. Mas vocês perceberam a graduação de um processo? Ocorre que quando se trata, às vezes, até de liderança, a gente sempre quer esconder, jogar para debaixo do tapete, dizendo assim, vai expor. Mas, às vezes, irmãos, quando a pessoa não quer mudar, o não expor, ela continua contaminando, levedando toda a massa. Há muita gente que sai da igreja e continua contaminando. Para onde vai a contaminação? Você percebe, a vida da pessoa não vai para frente, vive dramas, problemas, é enfermidade, é hospital, é situação aqui, é um drama colar, parece que a vida está patinando a tempo. O que é isso? Uma massa levedada. Aonde a pessoa está tem problema, tem confusão, tem dificuldades. E me chama a atenção num conceito pascual de santidade, é porque não basta ser santo sozinho. Há um senso de coletividade desde o Êxodo. Fala assim, tira o fermento das vossas casas. O que é isso? Das vossas famílias. Conceito de coletividade. Olha a igreja de Corinto, o que está passando? Olha o que vocês estão vivenciando. A massa está levedando. O conceito de comunidade, o conceito de fraternidade, o conceito de uma mútua convivência. Sabe por quê?
Porque você que está querendo buscar a santidade, irmão, se você tiver colado com uma massa que está fermentada, você será fermentado também. Não se iluda. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações. Se você perceber no teu banco gente sentado do teu lado, que você olha e fala assim, pô, eu colei com essa pessoa, mas a minha vida parece que piorou. Descola hoje, meu irmão. E eu sei que tem um olhando agora para o outro, falando assim, acho que eu entendi a mensagem. Às vezes está na galeria, às vezes está à frente, às vezes está atrás. Eu vejo as pessoas hoje andando em grupinhos associados, que são massas levedadas. Isso vai gerando uma contaminação enorme, não consegue perceber. Eles creem piamente que estão firmes com o Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Sai daqui, frequentam até outros cultos, vão para outros lugares, mas a vida está implodindo, sabe por quê? A massa já está estragada, já contaminou. E o pior quando fala ainda assim, ó, pastor, não, eu assim, até a pessoa até murmuradora, depressiva, fala mal. Irmão, vou te falar uma coisa para você. 5 pecados deixaram o povo de Israel fora da terra prometida. 1 Coríntios 10. Quais foram? Cobiça, idolatria, colocar o Senhor à prova, imoralidade e murmuração. Tu está andando com um murmurador, gente que reclama do pastor, reclama disso, reclama daquilo. Irmão, você é massa levedada, sai disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Gente que começa a andar com outro que você vê que tem aquela questão da imoralidade, irmão, fuja disso. Gente que não tem compromisso com Deus, está colocando Deus à prova. Agora eu quero ver se Deus vai agir, não é? Faz um gato na energia de água lá na casa. Deus abençoa minhas finanças, tudo aqui. Meu irmão, tu está botando Deus à prova. Aí começa a cobiça. E você conhece pessoas que você não pode nem falar que trocou a televisão dentro de casa? Que a pessoa nunca está satisfeita com o que ela tem, o que ela é. Está sempre olhando para o lado e fala, se fosse meu. Eu conheço, às vezes, tem pastores que quando um prega um sermão, que é aquele sermão de arrepiar e tal, aí o pastor fala assim, Deus, esse era para mim, tu deu para ele. Não podia ser para mim aqui, eu estou aqui orando, clamando. Esse sermão, puxa Deus, tinha que ser meu o sermão. Está cobiçando o sermão do outro. Tem gente que cobiça a tua felicidade. Aliás, a tua felicidade incomoda o outro. Ele quer falar mal de você só porque você é feliz e ele não. Tem gente que cobiça teu estilo familiar. Tem gente que cobiça o teu marido, a tua mulher. E fala, que grama verde. Vai conviver. É igual você passear para um lugar, irmãos. Quando você passeia, tudo de bom você vê naquele lugar. Vai morar ali, para você ver os dramas. Vai encarar o trânsito, vai verificar o outro lá na tua porta, a buzina, aí não sei o que lá, e o vizinho lá, aquele vizinho. Sempre, todo crente que se preze tem um vizinho enviado. Você sabe de onde? Todo crente que se preze. Você vai ver que tem um vizinho abençoado. Ele está ali só para gerar mais fé na sua vida. Não respeita ninguém, não faz nada, se acha. Já chega com som no último volume. Aí tem regras no condomínio, ele fala, eu respeito nada, a regra aqui sou eu. Aí fica assim, né? O mundo gira em torno do meu umbigo. Irmãos, isso é uma... Se você não tem um vizinho desse, eu vou orar para Deus botar na sua vida. Você vai sair muito mais santificado, eu tenho certeza. Porque tem hora que você olha e fala assim, não é possível. E não é que o cara fez mesmo, não é que a pessoa fez mesmo. Mas, meus queridos irmãos, a igreja estava vivendo um problema sério, precisava de disciplina. Porque me chama a atenção, por exemplo, eu vou separar, eu gosto de fazer compras. Aí eu vou separar laranjas.
eu pego a laranja e eu viro ela todinha. E aí separo. E às vezes eu pego uma laranja que está ruim. Quando eu estou naquele balcão de supermercado, eu sempre coloco à parte aquela laranja que está ruim. Por quê? Ela vai contaminar todas as outras. Agora me chama a atenção, porque um monte de laranjas boas não contaminam a ruim. Mas a laranja ruim contamina todo o saco de laranjas boas. Aí quando eu olho para aquilo, eu falo assim, será que não podia ser o contrário? Por que é que nós temos tanta dificuldade de lidar com a pessoa que está contaminada dentro da igreja, apesar de sermos luz do mundo e sal da terra? Irmão, às vezes você chega aqui, cheio de alegria, você está efusivo, você está com uma grande vitória na tua vida, mas tem aquele povo chamado fura-bola, ele já anda com um espeto assim na mão. Você fala, olha, eu passei, eu consegui, eu estudei, eu fiz uma prova maravilhosa e passei para enfermagem, eu vou estudar ali na UERJ. E que bênção! Enfermagem? Por que não fez logo para medicina, pô? Você sabe como é que está o ERJ? E eu paro por aqui. Você está feliz da vida? É a turma da contaminação. Já vem para jogar para baixo, irmão, para depreciar. A gente faz aqui, vamos fazer uma grande obra aqui, aí bota aqui, muda aqui, faz aqui e tal. Aí vem outro, igreja agora transformou em boate. Desculpa, irmão, a tua vida deve estar cheia de fermento, sabe por quê? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os réprobos e contaminados de coração. A adoração que tem tudo, o aparato que tem aqui, nada disso vai furtar o verdadeiro adorador que está no teu coração. Tudo isso aqui serve como um instrumento, sabe para quê? Para a glória do nome dele. E tem gente que fala, porque música para mim é aquela lá e isso e aquilo. Meu irmão, permita-me, você tem gosto, eu também tenho. Eu também tenho alguns de até desgostos. Mas isso não me dá o direito de achar que o culto é para mim. O dia que eu vier aqui e falar, agora eu vou ser adorado, eu só quero que cante. Aliás, no meu funeral, Priscila, separa essa, grande é o Senhor. Já separa aí. E aí, agora eu quero que cante tal, porque eu só gosto da tal. Irmãos, o culto não é para mim, o culto é para Ele. Eu rendo louvor e adoração a Ele. Não é do meu jeito. Agora, não confunda isso com contaminação, e esse é o problema. O que está contaminando é o que está dentro do teu interior, é aqui dentro, sabe por quê? Quando você vê uma luz, você lembra lá dos teus tempos lá de trás. Aí te vem à memória aquelas coisas ruins. E é por isso que eu tenho assim, maior preocupação com louvor, Priscila, adoração. Porque hoje me parece que os cânticos, eu não tenho assim, problema nenhum com alguns cânticos, mas tem outros que eu tenho assim, uns problemas sérios. Será que não está desviando? Não está gerando fermento? Será que não está fugindo do... pessoal, tem nada a ver, pastor. Esse não tem nada a ver, irmãos. Cuidado com isso. Satanás se transfigura e anjo de luz é para enganar. Ou você acha que ele não vai querer botar cântico na igreja que não tem nada a ver com Deus? Vai, irmão. Ou você acha que tudo que estão fazendo aí fora, falou de Deus, está tudo bonitinho. Não, irmão, a vida não é assim. Nós precisamos ter crivos, observar o que o Espírito fala conosco, mas isso num senso de coletividade. É isso. Cuidado com quem você está andando, cuidado com os grupos que você frequenta, cuidado, sabe por quê? Quando se fala dessa ceia da contaminação, o apóstolo Paulo está dizendo assim, meu irmão, vocês estão soberbos ainda, admitindo isso dentro da igreja, não é possível, você está contaminando tudo. E se o Cordeiro Pascual morreu, é para que nós tivéssemos vida e vida abundante de santidade. Irmão, nós somos o Israel de Deus, amém? Nós somos sacerdócio real, povo adquirido por um alto sangue.
E isso tem que gerar dentro de nós o efeito do fermento do reino de Deus. Nós temos que avançar. Nós temos que crescer rápido, tem que mudar o nosso interior e impactar o que está no exterior. E isso vai gerar uma grande transformação. E não vivemos como o fermento do pecado, que vai angustiando, que vai minando, tirando as tuas forças. Aí você está aqui numa adoração ao Senhor, mas dentro emocionalmente está implodindo, pensando em mil besteiras. Aí julga, critica todo mundo. Aí a tua massa da tua vida já está completamente levedada. Levedada. Frequenta. Está até buscando, mas sabe por que não consegue sair? Porque não saiu do saco que tem a laranja podre. E a laranja podre do saco que você está inserido está contaminando a tua vida. Ah, mas eu tenho aqui um senso enorme, eu ouço aqui e filtro bem. Irmão, não se iluda, presta atenção. Tem até estudos falando que nós somos o resultado das 5 pessoas que mais nós estamos convivendo nas nossas vidas. Todo relacionamento vai te influenciar. Não se iluda. Todo relacionamento vai te influenciar. Aí você vai ver pessoas que vivem uma vida ruim, uma vida só de angústia, uma vida só de problema, uma vida focada em pecado, em coisas difíceis. Você vê que a vida da pessoa, enfim, está paralisada, estagnada ou até regredindo. Sai desse tipo de gente, meu irmão. Descola disso, porque a tua vida está sendo ancorada exatamente por isso. Era isso que estava acontecendo na igreja. Era o pecado, eles tolerantes, não resolvia. O fermento começou a contaminar. Porque o sentimento da primeira Páscoa com o conceito de família é isso. Deus tem um plano salvífico para a igreja, a comunidade de fé. O conceito de Páscoa tem tudo a ver com santificação, com o coletivo. Nós não podemos ter uma vida completa, santa diante do Senhor, se a gente não convive congregando e um santificando ao outro. Você tem dom que eu não tenho, você tem capacidade que eu não tenho, você tem coisas que eu não tenho, eu preciso de você. E é isso que vai me santificar. É isso que vai me levar realmente ao verdadeiro conceito do que é a verdadeira Páscoa. Não adianta a gente vir e acreditar que o Cordeiro veio, morreu, que sacrifício. E hoje qual é o impacto que isso traz na minha e na sua vida? O Jesus, quando vai instituir isso, ele coloca a ceia. E nessa ceia, ele começa a falar assim: examine-se o homem a si. Um autoexame. Que tipo de contaminação está hoje na minha vida? A contaminação da incredulidade, a contaminação da imoralidade, a contaminação de não segurar minha língua e sempre ficar falando mal, a contaminação da cobiça, da idolatria. Tem gente que está idolatrando o celular e não percebe. Tem gente que está idolatrando redes sociais, perde 5, 6, 8 horas por dia. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Um arrasta o outro. Aí você olha para Jesus instituindo a Páscoa, e me chama a atenção que ele pega o pão e parte. E diz assim: esse é meu corpo que é dado por vocês. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo que desceu do céu, nele não há mancha, mácula, coisa alguma. E aí ele institui assim: façam isso em memória de mim. Há um memorial descrito, algo que a gente precisa firmar. E se tem uma coisa que marca a ceia, é uma coisa chamada comunhão.
Pois se você for ver aquela igreja, essa mesma igreja do texto que acabamos de ler, essa igreja estava vivendo uma profunda divisão. Aliás, me chama a atenção uma coisa muito interessante nessa igreja. Eles tinham facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ao menos o texto narra 4 facções. Eles estavam divididos na hora que deveriam estar unidos. E estavam unidos na hora que deviam estar divididos. Como assim? Vou explicar. Quando se trata de pecado, irmão, você tem que separar, dividir, não deixar contaminar. A igreja estava unida, acobertando o pecado e contaminando todo mundo, quando devia estar dividida. Falando aqui, não, tira. Isso é um pedaço que não dá. Sabe por que não dá? Pega uma massa levedada e pega uma massa purinha, coloca uma em contato com a outra. O que vai acontecer? A massa levedada vai perder o levedo, vai murchar, vai ficar quietinha na dela. Vai ser isso? O que vai acontecer? Assim são os relacionamentos dentro da igreja. Assim são os relacionamentos que a gente quer celebrar a Páscoa com o Senhor. E aí, a igreja toda dividida, quando devia estar unida, deviam eles falar, nós somos aqui um só corpo, devemos ter o mesmo sentimento. Estava dividida. E quando devia dividir, separar pecado e tomar decisões, a igreja estava unida por um propósito ruim. É importante frisar que nos dias de hoje a igreja ainda continua vivendo situações muito difíceis. Há muita gente hoje que vem celebrar a Páscoa do Senhor com todo o entendimento do sacrifício do Cordeiro Pascual, sem pecado. Com todo o entendimento do sacrifício do sangue, com todo o entendimento que nós éramos trevas, estávamos perdidos, escravos do pecado, vivíamos como o povo de Israel no Egito, mas que Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com todo o entendimento de que o Senhor nos tirou da escravidão, mas para fazer o quê? Transportar para uma terra que emana leite e mel. O que simbolizava a Páscoa? Passagem. Você saiu da opressão para entrar agora numa terra que tem leite e mel em abundância. E hoje há um sentimento de Páscoa em cada um de nós, perfeitamente plausível, no sacrifício, no que Jesus fez, na libertação. Mas nos falta o entendimento de entrarmos na Canaã celestial. Sabe por quê? Quando a gente começa a conviver como comunidade de fé, o que se presume é que um irmão vai buscar vida de santidade e no altar. O que se presume é que ele vai se arrepender dos seus maus caminhos. O que se presume é que um irmão genuinamente em Cristo, ele vai perdoar. Ele não vai viver na fofoca. Ele não vai viver opresso, possesso. Ele não vai viver aquela vida de toda hora só estar tombado, caído. Não, a gente não espera isso. O que se presume de um irmão é que em oração vai nos sustentar. O que se presume de um irmão é que ele vai andar em concordância com o mesmo sentimento. E quando a gente não vê isso, a gente deve se apartar. Como assim, pastor? Porque isso está impedindo você viver a sua Canaã. É exatamente isso. Depois você lê 1 Coríntios 5, dos versos 8 em diante, o apóstolo diz assim, eu não estou falando dos incrédulos. Eu estou falando de você se associar com aqueles que estão dizendo que são crentes.
Eu não estou falando do mundo, o mundo está perdido, o mundo jaz. Eu estou falando daquele que está dizendo assim, é crente, eu sou crente, mas está vivendo isso, está andando dessa forma. Há um conceito na igreja muito forte do sacrifício de Jesus, mas há um conceito muito fraco da passagem para você entrar na Canaã de Deus. E é por isso que ele está falando, o Cordeiro Pascual foi sacrificado. Sabe para quê? Para que você entre hoje na Canaã, na terra que emana leite e mel. É possível viver em santidade. É possível, sim, você viver na presença do Eterno. É possível hoje você entrar num grau de experiência com o Senhor. E isso não é um lugar físico. Eles tinham uma terra física. Aprenda isso, irmão. Eles tinham uma terra física. Tem gente que está achando que Canaã vai ser só quando for arrebatado. Não, você não entendeu. Deus tem uma Canaã para você. Deus tem um lugar de repouso, de descanso. Deus tem lugar de paz. Deus tem lugar de alegria. Deus tem frutos maravilhosos. Deus tem bênçãos desmedidas. Mas parece que a contaminação está ancorando a tua vida de tal forma que você tem todo o conceito do sacrifício, mas perdeu a direção da Canaã pela contaminação. A festa da Páscoa não é só uma festa de um cordeiro que sacrificou, mas de um povo que vive em santidade, de um povo que não vai estar fermento nenhum na sua vida, na sua família, na comunidade, e nós vamos viver ressurretos para uma nova vida, onde o pecado não domina, onde não tem fermento que vai te separar de Deus. Ao contrário, Deus tem promessa de vida e vida abundante nele. Eu pergunto, você tem tido vida abundante? Você está toda hora pensando em coisas horríveis, ruins? Por que a sua vida está tempo patinando e você não sai disso? Sabe por quê? Tua massa está levedada. É tempo de corrigir a rota. É tempo de pensar agora, eu estou vivendo, Deus, o melhor do Senhor. A Páscoa hoje está muito focada no sacrifício, e ela deve ter. Mas esse sacrifício implica no estilo de vida. E isso tem que ser passado perpetuamente, de geração em geração. A Páscoa não é simbolicamente só um sacrifício de um cordeiro, mas ela implica em novidade de vida, uma vida sem mácula, sem mancha, sem fermento, sem pecado, porque senão você não vai entrar na sua Canaã. Por isso, eu te convido hoje a falar, Pai, eu quero romper. Eu percebo que eu tenho que descolar de algumas amizades. Eu percebo que eu tenho que sair de alguns grupos. Eu percebo que eu tenho que me santificar. Eu percebo que eu tenho que largar algumas coisas que estão levedando a minha vida. A imoralidade, a cobiça, botar o Senhor à prova, a murmuração, a contenda. Você que está vivendo uma vida profunda, com síndrome de pânico, depressão, problemas profundos, pensando em suicídio. Sabe o que acontece? Tua massa está levedada. Quando você está curado, santificado, a tua cabeça só pensa nas coisas do alto. Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvor, nisso pensai. O que é isso, irmã? Pensar nas coisas do alto, viver a tua Canaã, é a proposta, é o estilo de vida para você. Mas parece que a Canaã está tão distante, sabe por quê? A massa levedou, as companhias estão te ancorando. O Senhor te chama para viver a verdadeira Páscoa hoje. E Páscoa é isso. Não é só saber historicamente o sacrifício, mas você entrar no nível de santidade, aonde nada e ninguém vai impedir que a tua Canaã seja uma realidade na tua vida. Há uma passagem, Ele te libertou lá do pecado, para te transportar para uma terra que emana leite e emana mel. Você quer viver isso? É a minha proposta para você. Curve sua cabeça. Fale, Deus, eu acho que eu entendi. A minha Páscoa vai ser diferente, Pai. Eu não estou vivendo a Canaã.
há uma passagem, mas nessa passagem parece que eu fiquei para trás. Páscoa quer dizer passagem. Nessa passagem parece que lá atrás eu fui perdoado, eu fui perdoada, mas hoje a Canaã está tão distante de mim. Eu quero viver isso, Deus. Deus, me traz a memória agora de relacionamentos que eu preciso romper, de gente que eu preciso descolar. Deus, me traz a memória agora a minha imoralidade, a minha boca murmuradora, a minha cobiça, a minha idolatria. Me traz a memória agora como eu boto o Senhor à prova. Agora, Deus, eu quero te pedir. Eu quero sair daqui para celebrar uma Páscoa em santidade. Eu quero não só conhecer o que o Cordeiro fez, mas eu quero viver a Canaã. Eu não vou me conformar com a obra de Cristo lá atrás, sem que isso represente hoje um estilo de vida santo, entrar em Canaã. É isso, Pai. Eu quero a minha Canaã, Pai. Eu quero ir para esse lugar onde o Senhor será sempre exaltado, onde terá fruto, onde terá paz, onde terá alegria. Há quanto tempo não tem tido alegria? Deus, eu não tenho tido alegria nas mínimas coisas, Pai. Deus, fala comigo, eu não estou tendo alegria nas coisas. Era para me alegrar, mas eu não estou conseguindo. Sabe por quê? A massa fermentou. Mas eu quero hoje viver uma Páscoa diferente. Cura as minhas emoções, cura as minhas feridas, me traz a memória agora relacionamentos que eu tenho que romper. Eu quero viver em santidade. Se é um namoro, eu vou romper com isso. Se é alguém que eu colei, que está ancorando a minha vida, eu vou me libertar disso. Se é pecado, eu vou confessar. Eu vou celebrar a Páscoa com minha família em santidade, em harmonia, experimentando a Canaã. Eu quero te desafiar a viver isso. Eu quero perguntar a você, o Espírito hoje te toca dizendo, rompa com esse relacionamento, santifica. Santifica. Eu sei, meu filho, que você sabe o sacrifício que Jesus fez por você, mas talvez você esteja ainda vivendo completamente distante da Canaã de Deus. Não tem paz, está perdido. Está dando cabeçada de um lado para o outro, não tem alegria, não tem contentamento. Aliás, há tantas incertezas, angústias, ansiedade. Venha viver teu Canaã para a Páscoa, vem em nome de Jesus. Quantos querem fazer essa oração com esse pastor? Vou ser bem rápido. Eu quero te desafiar a ficar de pé, só isso. Pastor, eu quero isso. Muita gente ficando de pé, glória a Deus. Chamado de Deus é para isso. O Espírito hoje me impele a romper relacionamentos. O Espírito me impele a eu me santificar, tocar nos meus lábios, na minha mente. Eu quero sair daquilo tudo que possa embaraçar, porque Ele me tirou das trevas para a luz. Ele hoje me santifica. Ele hoje me leva a viver o melhor do Senhor. A massa levedou. O Senhor quer santificar a tua vida hoje para a glória do nome do Senhor. Há mais alguém dizendo, pastor, comigo, eu vou orar. Há mais alguém? Se houver, você pode ficar de pé. Quero orar com você pela sua vida, isso. Se houver, você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou orar. Santo Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, com base no sacrifício de Cristo Jesus, que cura, que empodera, que liberta-nos do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a hoje romper com todo e qualquer relacionamento com pessoas que estão ancorando as nossas vidas. Nós não queremos mais andar com elas, nós não queremos mais ver a nossa massa sendo levedada, a gente tão depressiva, a gente tão ruim, a gente que, por mais que fale, não vive aquilo que a gente percebe que deve viver, e isso, Pai, acaba contaminando o nosso ser.
Eu quero descolar disso, eu quero viver com gente cheia de alegria, cheia de paz, cheia de verdade. Ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas. O que eu preciso, Pai, não só entender o sacrifício de Jesus, mas entrar na terra que emana leite e mel. Foi isso que o Senhor fez com o povo de Israel. Eu sou um sacerdócio real. Eu sou uma geração eleita. Mas o Senhor está preparando para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A igreja está sendo santificada sem mácula, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra coisa. Santifica-nos nessa Páscoa. É o que nós te suplicamos e o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Você vai estar de pé, vamos adorar o